Quase metade dos brasileiros não consegue pagar uma emergência sem recorrer à dívida. Isso significa que um simples imprevisto, algo comum na vida de qualquer pessoa, pode acabar se transformando em um problema financeiro que dura meses ou até anos. Pense em situações do dia a dia: um conserto no carro, uma doença inesperada, um equipamento que quebra dentro de casa, como uma geladeira ou máquina de lavar. Para cerca de metade do país, qualquer uma dessas situações significa a mesma coisa: recorrer ao cartão de crédito, pedir dinheiro emprestado ou tentar descobrir qual conta vai ter que esperar mais um mês para ser paga. E essa é a realidade de milhões de famílias no Brasil. Se você quer aprender a organizar melhor sua vida financeira e evitar que um imprevisto vire uma dívida que dura anos, já se inscreve no canal e acompanha os conteúdos semanais. Aqui a gente fala de dinheiro de forma simples, prática e baseada na realidade das pessoas. Muitas vezes, quando acontece um imprevisto, a pessoa acaba tendo que tomar decisões difíceis: pedir dinheiro emprestado para alguém da família, recorrer ao cartão de crédito, ou simplesmente olhar para as contas do mês e decidir qual delas vai ter que esperar mais um pouco para ser paga. Essa é a realidade de muita gente hoje. E o mais curioso é que praticamente todo mundo já ouviu o mesmo conselho: é importante construir uma reserva de emergência, algo equivalente a 3 a 6 meses de renda, justamente para proteger a família em momentos difíceis. O problema é que, na prática, construir essa reserva não é tão simples quanto parece. Existe muito conteúdo falando sobre isso, muitas orientações circulando na internet, em vídeos, em reportagens, mas quando olhamos para os dados, percebemos o tamanho do desafio. Segundo o Banco Central do Brasil, apenas 44,6% dos brasileiros conseguiriam manter suas despesas por pelo menos 3 meses sem precisar pedir dinheiro emprestado ou mudar drasticamente o padrão de vida. E o dado fica ainda mais preocupante quando olhamos para o outro lado da estatística. Cerca de 24,5% das pessoas afirmam que não conseguiriam pagar suas despesas nem por um mês, caso a renda simplesmente parasse. É exatamente por isso que a reserva de emergência é tão importante. Ela funciona como uma rede de proteção financeira para toda a família. Não é um dinheiro para investir pensando em ganhar mais, nem para realizar sonhos. É um dinheiro para trazer segurança quando a vida apresenta um imprevisto. Mas existe algo ainda mais importante. E, curiosamente, pouca gente fala sobre isso quando o assunto é dinheiro. Ter dinheiro em conta não muda apenas o saldo bancário. Muda também a forma como você pensa, como toma decisões e até como você enxerga o futuro. E isso não é apenas uma opinião ou uma percepção do dia a dia. Existem estudos que analisam exatamente o que acontece com o cérebro humano quando uma pessoa vive sob pressão financeira constante. Pesquisas conduzidas por universidades como Harvard e Princeton mostram algo muito interessante. Viver em situação de escassez financeira muda a forma como o nosso cérebro funciona. Quando alguém está constantemente preocupado com contas, dívidas ou com medo de faltar dinheiro, o cérebro entra em um modo de sobrevivência. Nesse estado, a mente começa a focar quase exclusivamente no problema imediato: pagar a próxima conta, resolver o próximo aperto, conseguir atravessar o próximo mês. Os pesquisadores chamam esse fenômeno de efeito da escassez. É como se a mente ficasse ocupada demais tentando apagar incêndios no presente. E quando isso acontece, sobra menos espaço mental para pensar no longo prazo, planejar melhor ou tomar decisões mais estratégicas. Ou seja, não é apenas uma questão de organização financeira, é também uma questão de como o nosso cérebro reage à pressão do dinheiro. Em um dos estudos mais conhecidos sobre esse tema, os pesquisadores chegaram a uma conclusão impressionante. A pressão mental causada pela escassez financeira pode reduzir temporariamente a capacidade de raciocínio de uma pessoa em algo equivalente a perder cerca de 13 pontos de QI, ou seja, muitas vezes o problema não é falta de inteligência. Também não é falta de esforço. O que acontece, na verdade, é que o cérebro está sobrecarregado tentando lidar com a escassez. E é exatamente por isso que construir uma pequena reserva financeira pode mudar tanto a vida de uma pessoa, porque ela não muda apenas o saldo da conta. Ela muda o estado mental de quem precisa tomar decisões todos os dias. O estresse financeiro não gera apenas preocupação. Ele realmente afeta a forma como o nosso cérebro funciona. Quando alguém está constantemente pensando em dinheiro,
tentando descobrir como vai pagar o aluguel, como vai comprar comida ou qual conta precisa ser paga primeiro, a mente acaba ficando ocupada demais com essas urgências e quando isso acontece, a capacidade mental disponível para outras áreas da vida começa a diminuir. Decisões mais complexas se tornam mais difíceis. Planejar o longo prazo parece quase impossível. O pensamento começa a ficar preso apenas no curto prazo. Isso acontece porque o cérebro está cansado, sobrecarregado, tentando resolver apenas a crise imediata. Os especialistas chamam esse fenômeno de efeito túnel. É como se a atenção da pessoa ficasse totalmente direcionada para o problema que está logo à frente. Tudo o que está fora desse campo de visão acaba ficando invisível e muitas vezes oportunidades que poderiam ajudar a melhorar a situação financeira passam despercebidas. Mas é importante entender uma coisa: isso não acontece porque a pessoa é fraca. Não acontece porque ela é incapaz. Acontece porque o cérebro está gastando praticamente toda a sua energia apenas tentando sobreviver ao mês atual. Agora imagine o cenário oposto. Imagine que você tem 6 meses das suas despesas guardados, investidos, rendendo algo próximo de 12% ao ano. Você sabe que esse dinheiro existe e sabe também que se algum imprevisto acontecer, pode acessar esse recurso. Essa simples informação começa a te acompanhar em todas as decisões do dia a dia, quando você pensa em pedir um aumento, quando avalia uma compra importante, quando toma decisões no trabalho ou na sua vida pessoal. O mais interessante é que isso não muda apenas sua conta bancária, muda sua psicologia, porque quando existe uma reserva, o cérebro deixa de viver em estado constante de alerta. Aquela ansiedade financeira que fica como um ruído permanente no fundo da mente começa a desaparecer. E quando esse ruído diminui, algo muito importante acontece. Você recupera a capacidade mental, capacidade para pensar com mais clareza, para tomar decisões estratégicas, para resolver problemas de forma mais criativa e principalmente para planejar o longo prazo. Você passa a tomar decisões a partir de uma posição de segurança e não mais de desespero. E isso acaba influenciando praticamente todas as áreas da vida, muitas vezes de forma até inconsciente. Muda a forma como você se posiciona no trabalho, muda a forma como você se relaciona com seu empregador, muda até a forma como você se posiciona nas suas relações pessoais. Porque quando não existe reserva financeira, muitas pessoas acabam criando correntes invisíveis, permanecem em ambientes de trabalho tóxicos. Aceitam salários muito abaixo do que merecem, toleram situações de pressão ou até humilhação simplesmente porque sentem que não têm escolha. A reserva de caixa muda completamente essa dinâmica. Ela inverte o equilíbrio de poder. Você passa a poder escolher o que é melhor para você, o que é aceitável e o que simplesmente não faz mais sentido suportar. Porque sair de uma situação ruim deixa de ser impossível, passa a ser uma opção real, e isso muda a postura da pessoa. Ela começa a assumir riscos calculados, como se posicionar melhor, expressar suas opiniões com mais confiança e negociar de forma diferente. Mas existe outro ponto muito importante sobre dinheiro que quase ninguém comenta. Quando uma pessoa não tem reserva, pequenos problemas acabam virando emergências. E quando tudo vira emergência, as decisões passam a ser tomadas com base no tempo e não no preço. Não dá para pesquisar, para comparar e para esperar uma condição melhor. E aí acontece algo curioso. Quanto menos dinheiro a pessoa tem, mais caro ela paga pelos mesmos bens e serviços, porque a urgência passa a dominar todas as decisões. Ter reserva muda completamente essa lógica. Quando existe dinheiro disponível, você elimina o que alguns especialistas chamam de prêmio da pobreza. Você pode escolher com calma, pesquisar melhor, comparar opções e tomar decisões baseadas no valor real das coisas e não na pressão da urgência. O fundo de emergência não serve apenas para proteger contra imprevistos. Ele também tem um efeito silencioso que pouca gente percebe. Ajuda a estancar muitos pequenos gastos do dia a dia.
Quando você sabe que tem uma reserva, o dinheiro deixa de ser apenas uma preocupação constante e passa a ser também uma fonte de estabilidade. E essa estabilidade muda a forma como você reage às situações, porque o dinheiro guardado não serve apenas para lidar com coisas ruins, ele também abre espaço para aproveitar coisas boas quando elas aparecem, e a verdade é que oportunidades raramente surgem em momentos convenientes. Às vezes, surge uma oportunidade melhor de trabalho, uma mudança de carreira ou um projeto novo. Sem reserva, muitas pessoas simplesmente não conseguem considerar essas possibilidades, porque qualquer mudança representa um risco grande demais. Com uma reserva, a conversa muda. Você pode avaliar melhor, calcular riscos e até se permitir tentar algo que pode ser muito melhor no longo prazo. Isso também acontece no mundo dos investimentos. As melhores oportunidades normalmente aparecem quando o mercado está em crise e não quando está tudo bem. Mercados como ações ou criptomoedas, por exemplo, às vezes passam por quedas de 30% ou mais em períodos de turbulência. E é justamente nesses momentos que muitos investidores conseguem entrar em posições que, alguns anos depois, podem gerar resultados muito expressivos. Mas existe um detalhe importante. Para aproveitar essas oportunidades, é preciso ter capital disponível. Quem não tem reserva muitas vezes observa essas oportunidades acontecerem e simplesmente fica de fora. E não é raro ver que 2 ou 3 anos depois, quem teve recursos naquele momento de crise acabou colhendo resultados muito relevantes. Essa lógica também aparece em outras áreas da vida. Às vezes surge uma oportunidade de negócio com condições favoráveis. Às vezes aparece um imóvel abaixo do preço de mercado porque alguém precisa vender rápido, ou uma oportunidade que poderia gerar uma mudança importante no futuro. Mas quando não existe capital disponível, essas oportunidades passam. E com o tempo, isso acaba gerando algo que muita gente conhece bem: a sensação de ter perdido várias chances ao longo da vida. Quem tem reserva encara as oportunidades de forma diferente, não como algo impossível, mas como uma escolha possível. A reserva transforma a relação com o dinheiro. Em vez de viver limitado pelas circunstâncias, você passa a ter opções. Ao longo da vida, a diferença entre perder oportunidades e conseguir aproveitá-las acaba criando uma distância enorme nos resultados. E, curiosamente, esse é um ponto que muitos conselheiros financeiros quase não mencionam. Quando você tem uma reserva financeira, o benefício não é apenas ter poder de negociação ou poder enfrentar um imprevisto. O verdadeiro impacto é que ela devolve clareza para suas decisões, porque quando existe sobrecarga financeira, a percepção da realidade começa a se distorcer. A mente passa a priorizar apenas o que é urgente. Os benefícios de longo prazo começam a parecer distantes demais. E o cérebro cria um padrão de funcionamento que os pesquisadores descrevem como modo de apagar incêndios. Tudo vira urgência e precisa ser resolvido agora. E quando a vida entra nesse modo constante de emergência, muitas decisões importantes acabam sendo adiadas ou simplesmente evitadas. Às vezes a pessoa não tem coragem de mudar de emprego, às vezes não consegue sair de um ambiente de trabalho ruim. E, em muitos casos, nem consegue encerrar um relacionamento que já não faz mais sentido, porque a vida está completamente entrelaçada, dividem aluguel, as despesas e os compromissos financeiros. E a ideia de recomeçar sozinho passa a parecer arriscada demais, então o medo aparece e paralisa. Com o tempo, o preço disso pode ser enorme, porque a pessoa acaba não conseguindo pagar o custo de vender a vida antiga para tentar algo melhor. As decisões passam a ser tomadas com base nas restrições financeiras de curto prazo, e não naquilo que poderia gerar mais satisfação, crescimento ou felicidade no longo prazo. E quando essas decisões distorcidas vão se acumulando ao longo dos anos, muitas pessoas acabam olhando para a própria trajetória e sentindo que a vida ficou menor do que poderia ter sido. É exatamente nesse ponto que a reserva financeira muda a equação. Ela remove o medo financeiro da tomada de decisão. Quando existe uma reserva, você passa a avaliar as escolhas com mais racionalidade. Trajetória de carreira, qualidade do ambiente de trabalho, saúde dos relacionamentos, oportunidades de crescimento. As decisões passam a ser tomadas com base nos méritos reais de cada situação, e não apenas na pressão do dinheiro. E aí surge a pergunta mais importante: como construir essa reserva financeira?
De forma geral, a recomendação é acumular entre 3 e 6 meses das suas despesas mensais. Por exemplo, se uma pessoa gasta R$ 3.000 por mês, o objetivo seria construir uma reserva entre 9.000 e 18.000. No começo, esse número pode parecer grande ou até difícil de alcançar, mas quando você olha com calma, percebe que essa reserva não é resultado de um grande movimento isolado. Ela é, na verdade, o resultado de um comportamento consistente ao longo do tempo. A construção de uma reserva financeira não acontece de uma vez. Ela é resultado de um comportamento consistente ao longo do tempo. O primeiro passo é simples: é entender exatamente quanto custa a sua vida por mês. Comece calculando todas as suas despesas mensais. Inclua absolutamente tudo: aluguel, água, luz, alimentação, escola, cursos, transporte, lazer e qualquer outro gasto recorrente. Depois de ter esse número em mãos, faça uma conta simples. Multiplique esse valor por 3. Esse será o seu primeiro objetivo de reserva. Quando atingir essa meta, o ideal é continuar poupando até chegar ao equivalente a 6 meses de despesas, criando assim uma reserva mais robusta e que realmente traga tranquilidade. Agora vem um passo muito importante e muitas vezes negligenciado: automatizar o processo. Assim que o seu salário cair na conta, programe uma transferência automática para a sua reserva, porque quando o dinheiro depende apenas da força de vontade, muitas vezes ele acaba sendo gasto antes mesmo de ser guardado. E aqui existe algo importante de entender: o valor inicial importa menos do que a consistência. Comece com o que for possível. R$ 100 por mês se transformam em R$ 1.200 em um ano. R$ 200 por mês viram R$ 2.400. R$ 500 por mês se tornam R$ 6.000. O mais importante é criar o hábito. Depois que o processo começa, você naturalmente pode ajustar os valores e aumentar os aportes. O dinheiro tende a crescer muito mais rápido quando o investimento acontece de forma automática e constante. Sobre onde deixar essa reserva, a prioridade não é buscar o maior rendimento possível. A prioridade é segurança e liquidez. Por isso, muitas vezes, boas opções são CDBs de liquidez diária e de bancos saudáveis, ou o Tesouro Selic, que costumam render próximo à taxa Selic, atualmente em torno de 15% ao ano. A poupança normalmente não é a melhor escolha, porque costuma oferecer rendimentos bem menores. Com o tempo, os rendimentos começam a se somar ao valor investido e criam um efeito de crescimento. Para dar um exemplo simples, um investimento de R$ 10.000, rendendo algo próximo desse cenário, poderia gerar cerca de R$ 1.500 em um ano. Outro ponto importante é garantir que esse dinheiro esteja disponível caso seja realmente necessário. Mas, ao mesmo tempo, é interessante criar pequenos obstáculos para evitar o uso impulsivo. Uma estratégia simples é manter essa reserva em uma conta separada, usada exclusivamente para esse objetivo. Evite vincular cartões de débito ou crédito a essa conta. Não habilite cheque especial e não cadastre favorecidos para transferência. Esses pequenos cuidados reduzem muito a chance de usar o dinheiro por impulso. E existe um último ponto que faz toda a diferença. É fundamental definir claramente o que é uma emergência. A emergência é algo que ameaça sua saúde, sua moradia ou sua fonte de renda. Promoções não são emergência. Estar entediado não é emergência. Ir a restaurantes também não é emergência. Quando existe essa clareza, fica muito mais fácil proteger a reserva. E com o tempo, essa disciplina começa a construir algo que vai muito além do dinheiro, uma sensação real de segurança financeira. Se possível, mantenha também uma pequena quantia em dinheiro em casa, para situações imediatas e pequenas necessidades do dia a dia. Isso ajuda a evitar recorrer ao cartão de crédito por coisas simples e mantém o controle sobre os gastos. E é importante dizer algo muito relevante. Para a maioria dos brasileiros, apenas conseguir construir 3 meses de despesas já seria uma mudança enorme. Imagine o impacto disso. Se acontecer uma perda de emprego, por exemplo, a situação deixa de ser catastrófica e passa a ser administrável. Os problemas continuam existindo, mas deixam de ser devastadores. A sua postura também muda, você para de reagir aos problemas e começa a responder a eles com mais calma e racionalidade. É nesse ponto que começa a surgir algo muito poderoso.
a verdadeira sensação de segurança financeira. E é exatamente aqui que a psicologia começa a mudar de forma profunda. Você deixa de operar em regime de escassez. A energia mental, que antes era consumida pela ansiedade financeira, passa a ser direcionada para algo muito mais produtivo, a construção da vida que você realmente deseja. E o tempo para construir essa reserva varia muito. Depende da sua renda, das suas despesas e da intensidade de foco que você consegue manter. Algumas pessoas conseguem atingir 6 meses de despesas em cerca de 1 ano, outras levam 3, 4 ou até 5 anos. Mas existe algo importante de lembrar: a duração importa menos do que a direção. A cada mês que a sua reserva financeira cresce um pouco mais, suas opções aumentam e o estresse diminui. Existe, porém, um argumento que muitas vezes aparece e que vale a pena comentar. Algumas pessoas dizem que dinheiro investido é dinheiro de quem não quer trabalhar. Essa narrativa muitas vezes serve apenas para manter as pessoas presas a determinadas situações, sem opções. Porque quando alguém não tem reserva, essa pessoa acaba ficando refém do emprego, refém das circunstâncias e muitas vezes até refém de relações tóxicas. Quando não existe reserva financeira, às vezes a pessoa não tem sequer a liberdade de ir a uma consulta médica. Se o ambiente de trabalho é rígido, ela não consegue nem cuidar da própria saúde física ou mental, sem medo de perder renda. A reserva de emergência quebra esse padrão, ela viabiliza a tomada de decisões baseadas no que realmente é melhor para a sua vida. Suas escolhas passam a considerar qualidade de vida, tranquilidade e crescimento. Ela permite que você invista em si mesmo, negocie com mais segurança, assuma riscos calculados e também consiga se reorganizar com calma quando as coisas não saem como planejado. Por isso é importante entender algo fundamental. O fundo de emergência não serve apenas para apagar incêndios financeiros. Ele serve para que você possa viver com estratégia e não apenas na defensiva. O caminho, na verdade, é simples. Mas simples não significa fácil. Comece calculando com honestidade suas despesas. Defina um objetivo inicial de 3 meses de despesas e depois avance para 6 meses. Automatize suas economias para que a consistência trabalhe a seu favor e para que você não precise depender apenas da disciplina todos os meses. E depois observe o que acontece. Perceba como sua forma de pensar começa a mudar à medida que a sua margem de segurança aumenta. Observe como o estresse diminui quando você sabe que tem uma rede de proteção. No final, talvez a maior mudança não seja apenas financeira. A maior transformação é psicológica. Você deixa de tomar decisões movido pelo alerta constante e passa a tomar decisões baseadas nas suas escolhas e nos seus valores. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E se você quer continuar aprendendo sobre dinheiro, decisões e liberdade financeira, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de dinheiro de forma simples, direta e com estratégia. E lembre sempre, isso é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.